Shalom, לכולם ישראליתים, לגויים של גילויים לב, גם אסף בן עמי קריספין לוי, אשר מדבר איתכם, והעניין שלנו לדבר התורה, חוקים ומשפטים, הדברים אשר יוצאו מחרפי יהוה. Shalom a todos os israelitas das 12 tribos e também aos goi, aos gentios de coração sincero. O nosso objetivo é ensinar a Torá, a lei do Eterno, a lei que dá vida, a lei que todos nós seremos julgados por ela naquele último dia. Nós estamos estudando os itens do julgamento e conduta de juízes que o Eterno deixou na face da terra. Bom, eu quero convidar você para nós lermos o item 523, que diz assim: um juiz não pode proteger os poderosos. Nós estamos estudando a Constituição do Reino Eterno, esse código das Escrituras, que tem todos os versículos sobre os 603 ordenanças, estatutos e juízos do Eterno, a Torá, as palavras que saíram da boca do Altíssimo para toda a humanidade. Bom, esse item 523, um juiz não pode proteger os poderosos. Vaikra, Levítico 19:15. Eu convido você para que abra suas escrituras no livro de Vaikra, em hebraico, que significa ele chamou, ele convocou, e em grego, Levíticos 19:15. E que o Espírito do Eterno desvenda nossos olhos para nós vermos as maravilhas da Torá. Vaikra 19:15, Levítico 19:15. Não farás injustiça no mishpat, no juízo. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre. Nem dará honra à pessoa poderosa. Mas em tzedakah tu julgarás o teu próximo. Esses mandamentos, eles são direcionados ao shofetim, aos juízes, que o Eterno colocou naquele tempo e colocou agora. Não importa se o juiz é ateu, não importa se o juiz é de uma determinada religião, uma religião cristã, uma religião judaica, ou religião islâmica, ou espírita, qualquer tipo de religião. A lei do Eterno é independente de qualquer tipo de religião. Todos vão cair na malha fina da lei do Eterno, determinado. Ninguém pode, com a verdade, como disse Yoshua, a não ser pela verdade, que é a Torá. Então, um juiz não pode proteger os poderosos, nem dará honra à pessoa poderosa. O juiz não pode beneficiar, como eu disse anteriormente, nos outros itens, ele não pode privilegiar o político, ou porque ele é de esquerda, ou porque ele é de direita, ou porque ele é de centro, ou porque ele tem apoio da mídia. Um juiz não pode ter apoio, não pode ter medo da mídia e direcionar o seu julgamento segundo aquela pressão da mídia, o que nós estamos vendo hoje. Não só no Brasil, mas nos vários cantos da terra. A mídia pressiona o juiz, os jornais televisivos, os jornais escritos pressionam o juiz, muitas vezes para favorecer aquele candidato, ou seja, aquele indivíduo que a mídia apoia. Então,
não farás injustiça no mishpat. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem dará honra à pessoa poderosa, mas em tzedaká tu julgarás o teu próximo. Nós vemos que o político, que também é um juiz, já que cria leis, e tem que julgar de acordo com a lei, os juízes, os promotores, os advogados. Preste bem atenção nesse item. Não dará honra à pessoa poderosa, mas em tzedaká tu julgarás o teu próximo. Nós temos que, se errou, tanto faz o pobre, tanto faz o político, ou de esquerda, ou de direita, ou de centro, tanto faz, qualquer autoridade errou, tem que ser punida, segundo determina a lei do Eterno. Então o juiz tem que ter temor ao Eterno. Ele não pode temer a mídia, ele não pode temer a pessoa poderosa, porque o Eterno, os juízes, os deputados, o presidente, os senadores, os prefeitos, os vereadores, são colocados todos pelo Eterno. É o Eterno que leva o povo, coloca no povo, no coração do povo, a escolher eles. Agora, irão bem para eles diante do Eterno, diante dos homens, se eles fazerem segundo a Torá, segundo a lei que o Eterno determinou. Então, não farás injustiça no mishpat, no juízo. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre. Não é porque é pobre que nós vamos, se aquele pobre errou, nós vamos ter compaixão dele e perdoar ele. Não, ele tem que pagar, é uma lei. Não é porque a pessoa é rica, poderosa, que temos que perdoar aquela pessoa. Não, nós temos que aplicar a lei do Eterno. E assim construímos uma sociedade justa, onde todos vivem em Shalom, quando aplicamos a lei do Eterno. Bom, nós vamos agora para a Torá oral, que é a Torá no tempo de Avraham, de Yitzhak, de Jacob, de Noa, no tempo de Lameque, no tempo de Enoch, de Job, de Jó, quando não tinha escrito, o alfabeto escrito propriamente dito. A escrita era a cuneiforme e a hieroglífica. Bom, então esse item de número 523... Um juiz não pode proteger os poderosos. Job, Jó, capítulo 9, versículo 24. Job, Jó, capítulo 9, versículo 24. Job, Jó, capítulo 9, versículo 24. A terra está entregue na mão do perverso. Ele cobre os rostos dos shofetim dela, dos juízes dela. Se não é ele, então quem o faz? Então nós vemos que, infelizmente, a maior parte dos juízes que foram colocados pelo Eterno, hoje não cumpre a sua função, segundo determina a Torá. Muitos soltam os corruptos, muitos recebem subornos, igual temos visto no noticiário da mídia. Muitos protegem os candidatos corruptos, soltam os candidatos corruptos. Então já no tempo de Job já existia isso, porque o ser humano, foi por isso que o Eterno deu a Torá, porque o coração do ser humano é ruim desde a sua mocidade.
da sua meninice. Então, naquele tempo de Iobe, ele disse: a terra está entregue nas mãos do perverso. Ele cobre os rostos do chofetim dela, dos juízes dela. Quer dizer, através do quê? Da peita, do suborno, né? E o juiz protege esses poderosos, o que é contra a Torá. Agora, bem-aventurado aquele juiz que foi escolhido para o eterno, para uma determinada cidade, para uma determinada capital, um determinado país, e ele procura julgar segundo a lei do eterno, segundo a Torá. Bem-aventurado o homem que medita na lei do eterno de dia e de noite, e cujo prazer está na lei do eterno. Ele medita na lei do eterno de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Outro dia perguntaram para mim, você é um dos únicos que só focaliza na Torá, na lei do eterno, ensinar a Torá. Eu me alegrei por isso, porque assim faziam nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Iob, David. Eu não quero ser um contador de histórias bíblicas para enganar o povo. Eu não quero ser um contador de tradições humanas, religiosas, de livro de homens para enganar o povo. Não, a minha preocupação é a lei do eterno. Porque o eterno vai cobrar de mim se eu ensinei a verdade ou não. Vai cobrar de você, que é líder também. Vai cobrar do juiz que não julgou segundo a lei dele. E vai cobrar de todos na face da terra. Ninguém escapará das mãos do eterno. Às vezes o homem, ele pode soltar, o juiz pode proteger os poderosos, pode prescrever os crimes, a pena dos poderosos, soltar ele, mas isso é mal diante dos olhos do eterno. Bom, vamos ver no tempo de Yahushua e dos seus Talmidim. Esse item de número 523. Um juiz não pode proteger os poderosos. Iacov, Tiago, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Iacov, Tiago, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Iacov, Tiago. Iacov, Tiago. Estou me localizando aqui. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 4 até o 6, que diz assim: não estariam sendo parciais entre vós mesmos? E não teriam vos tornado chofetins juízes carregados de maus pensamentos? Ouvi cuidadosamente, meus arrovim, irmãos israelitas, meus amados irmãos israelitas. Não escolheu Yahuá os pobres deste mundo, os tornando ricos em emuná, em fé, e herdeiros do Malhut, do reino que ele prometeu aos que têm a Ravá por ele? Mas vós menosprezai os pobres. Não são os ricos que vos oprime e não vos arrasta diante do obimado tribunal, do mishpat deles? Então, nós vemos aqui Yaakov escrevendo as 12 tribos dispersas no meio das nações do Galut, do exílio, que somos nós. Quantos juízes não são israelitas? Quantos políticos não são israelitas? Mas parece que é mais fácil punir o pobre do que punir o poderoso. E
Só que muitos esperam receber essas benesses dos poderosos, mas naquele dia diante do Eterno passarão por uma condenação. Então não são os ricos que nos levam aos tribunais. Hoje criaram muitas leis que às vezes, por qualquer coisinha, levam as pessoas aos tribunais, no intuito de arrancar dinheiro daquela pessoa. Em nome dessa deusa chamada Democratia, né, que era uma deusa grega, traduzido como democracia. Então, isso tudo não está encoberto aos olhos do Eterno. O Eterno está vendo tudo. Bom, vamos para outro item, o item de número 524. Um juiz não pode ter medo de pronunciar um julgamento justo. Devarim, Deuteronômio 1,17. Devarim, Deuteronômio 1,17. Não respeitarei pessoas em mishpat, no juízo, mas vós não tereis medo da face do homem, porque o mishpat, o juiz, pertence a Elohim, e a causa que é muito dura para vós, tragam-me a mim, e eu a ouvirei. Isso quando Moshe tomou as cabeças das tribos, homens sábios, bem experimentados na Torá, e fez deles líderes, né, sobre 1000, capitães sobre 100, capitães sobre 50, capitães sobre 10, e oficiais dentre as tribos. E ele disse, não tenha medo de pronunciar um julgamento justo, não tenha medo das pessoas, porque o Eterno está com vocês. Então não tenham medo de falar a verdade, porque o Eterno está comigo, e você também não tenha medo, porque o Eterno está com você. Então, não respeitareis pessoa em mishpat, mas vós não tereis medo da face do homem, porque o mishpat, o juízo, pertence a Elohim, e a causa que é muito dura para vós, tragam-me a mim e eu os ouvirei. Então não tenha medo do poderoso, do juiz corrupto, do juiz político, não tenha medo de falar a verdade. Ainda que haja perseguição, igual nós estamos vendo hoje no Brasil, muitas perseguições por a pessoa falar a verdade, mas é a palavra do Eterno, né? Não respeitarei as pessoas em mishpat, mas vós não tereis medo da face do homem, porque o juízo pertence a Elohim, e a causa que é muito dura para vós, tragam-na a mim e eu a ouvirei. Então, o Eterno tem levantado homens e mulheres valorosos nesses últimos dias para ensinar a sua Torá, os seus estatutos e os seus juízos. Não histórias bíblicas e tradições religiosas. Não estatuto de religiões, mas sim as palavras que saíram da boca. Nós vamos agora para esse item 524, na Torá oral. Um juiz não pode ter medo de pronunciar um julgamento justo. Shemot 7, 1 e 2. Shemot, Êxodo 7, 1 e 2. Shemot 7, 1 e 2. E Yahuwá, o Eterno, disse a Moshe, eu fiz você como Elohim para Faraó, e Aharon, teu irmão, será o teu navio, o teu profeta. Tu falarás tudo quanto eu te ordenei, e Aharon, teu irmão, falará a Faraó para enviar os Benei Israel para fora desta terra. Então, ali estava Moshe, um juiz. O Eterno levantou eles para ele, não temeu o Faraó. Ele diz, assim diz o Eterno, Coamar e água. Aleluia. Bom, e para finalizar, nós vamos ver esse item 524, no tempo de Aushua e dos seus talmidim, homens justos que guardaram a Torá. Aleluia. Um juiz não pode ter medo de pronunciar um julgamento justo. Yohanan, João 5,
22. Yohanan, João 5, 22. Yohanan, João 5, 22. Yohanan 5, 22. Porquanto Abba a nenhum homem julga, mas confiou todo o mishpat, todo o julgamento ao Filho. Então, o Eterno confiou ao Filho, a Yahushua ben Yosef, este julgamento. Por isso que ele não teve medo de pronunciar o julgamento enquanto ele andou na terra por um espaço de 33 anos. Diante de reis, diante de pessoas pequenas, pessoas grandes, ele cumpriu a Torá. Shalom, Ahi, Shalom, Ahot, Yahweh Baruch, Atem Behashem, Yahushua Hashem Shel Berit Olam, Zot Habraha Shel Asaf Benami Crispim Levi. Shalom Lekulam.